Olá, seja muito bem-vinda ao 5º estudo da nossa série especial do Mês da Mulher. Durante este período, estamos explorando as histórias de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa caminhada com Deus. A Palavra de Deus nos mostra que as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na história da fé, e cada uma delas carrega ensinamentos valiosos. Já estudamos Eva, que nos ensinou sobre identidade e propósito, Sara, que nos mostrou a importância de confiar na promessa e esperar no tempo de Deus, Agar, que aprendeu que Deus havia mesmo no deserto, e Rebeca, que nos ensina sobre discernimento e as consequências das nossas escolhas. Agora, no episódio 5 da nossa série, Lições Eternas para a Vida da Mulher, vamos falar sobre Raquel, uma mulher profundamente amada, mas que enfrentou anos de espera, ciúmes e dor. Sua vida foi marcada por rivalidades familiares e um desejo intenso de ser mãe. No entanto, sua história nos ensina sobre o perigo da comparação, o peso da impaciência e a fidelidade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Pegue sua Bíblia, prepare seu coração e venha comigo descobrir as lições eternas que a história de Raquel nos traz. Raquel foi uma das figuras femininas mais marcantes do Gênesis. Seu nome, no hebraico, Rahel, significa ovelha, um símbolo de doçura e beleza. Desde o primeiro encontro com Jacó, sua beleza foi destacada na Bíblia. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos ternos, mas Raquel era de belo porte e formosa de aparência. Gênesis 29, 16 e 17. Jacó se apaixonou por Raquel à primeira vista e trabalhou 7 anos para poder se casar com ela, mas foi enganado por Labão, que lhe deu Lia primeiro. Assim, Jacó precisou trabalhar mais 7 anos para finalmente desposar Raquel. Assim serviu Jacó por Raquel 7 anos, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis 29, 20. Raquel nos ensina que ser amada nem sempre significa estar imune ao sofrimento. Muitas mulheres desejam ser valorizadas e amadas, mas a história dela nos lembra que o amor humano, por mais intenso que seja, não preenche o vazio da alma. Apenas Deus pode satisfazer completamente o coração de uma mulher. Apesar de ser a esposa mais amada, Raquel não foi a primeira a dar filhos a Jacó. Sua irmã Lia, que era rejeitada por ele, teve vários filhos antes dela. Isso gerou um grande conflito entre as 2 irmãs. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: "Dá-me filhos, senão morrerei." Gênesis 31. O desejo de Raquel por filhos era tão grande que se tornou uma obsessão, ao ponto de dizer que sem filhos ela preferia morrer. Esse versículo revela um dos maiores desafios emocionais de Raquel, a inveja e o sentimento de comparação. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: "Acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre?" Gênesis 30, versículo 2. Jacó, apesar de amá-la, não podia resolver o problema dela. Isso nos ensina algo fundamental. Somente Deus tem o poder de transformar realidades e conceder bênçãos. O Talmud judaico, Bereshit Rabbah, menciona que Raquel orava intensamente pedindo um filho, pois entendia que a fertilidade vinha de Deus. Sua persistência na oração é um exemplo de fé, mas sua inveja de Lia também demonstra o perigo da comparação. A história de Raquel nos ensina que a comparação pode ser destrutiva. Quantas vezes olhamos para a vida de outras pessoas e sentimos inveja do que elas têm? Seja um emprego, um casamento, uma família ou até mesmo um ministério, podemos cair na armadilha de achar que Deus está abençoando os outros mais do que a nós. Deus tem um tempo perfeito para cada uma de nós, e quando tentamos acelerar esse tempo, podemos nos frustrar. Precisamos aprender a confiar que Deus tem algo especial reservado para cada uma de nós. Após anos de espera, Deus finalmente respondeu às orações de Raquel. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: "Deus tirou o meu opróbrio", e chamou o seu nome, José, dizendo: "Acrescente-me o Senhor ainda outro filho."
Gênesis 30, 22 a 24. Raquel passou anos vendo sua irmã Lia gerar filhos, enquanto ela continuava estéril. Ela tentou de tudo. Entregou sua serva Bila a Jacó, lutou com o sentimento de inferioridade, buscou alternativas humanas e carregou a vergonha de uma mulher que, na cultura da época, era vista como incompleta sem filhos. Mas quando Deus interveio, ele fez no tempo certo e da forma perfeita. José não foi apenas um filho para Raquel, mas se tornou um dos homens mais influentes da história de Israel. Ele foi o responsável por salvar sua família e a nação do Egito da fome anos depois. O que parecia ser apenas um filho muito esperado era, na verdade, um instrumento para um propósito muito maior. Deus não esquece as nossas orações. Assim como Deus lembrou-se de Raquel, Ele também lembra dos nossos clamores. O verbo usado na Bíblia para lembrar-se, zakar, não significa que Deus havia esquecido dela, mas que chegou o momento determinado para agir. Deus nunca se esquece de nós, apenas está preparando tudo para o tempo exato. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. 2 Pedro 3:9. A espera pode nos moldar para receber a bênção. Raquel esperou anos para segurar seu filho nos braços. A espera não foi fácil, mas foi necessária. Muitas vezes, queremos que Deus nos entregue algo imediatamente, mas se isso acontecer antes da hora, talvez não estejamos preparadas para receber. A maturidade espiritual vem no processo da espera. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. O que Deus nos dá vai além do que imaginamos. Raquel queria apenas um filho, mas Deus lhe deu José. Um líder, um governador, um salvador de sua família e do Egito. O plano de Deus é sempre maior do que nossos desejos. O sonho de Raquel era legítimo, mas Deus queria algo ainda maior para ela e sua descendência. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. A resposta de Deus não significa o fim do nosso desejo. Quando José nasceu, Raquel deu um nome que já refletia um pedido a Deus. Acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Ela estava feliz, mas queria mais. Isso nos ensina que a realização de um sonho pode gerar novos desejos dentro de nós. Deus nos abençoa, mas Ele não quer que nossa alegria esteja apenas naquilo que recebemos, mas nele próprio. Nem sempre a resposta de Deus vem do jeito que imaginamos. Raquel finalmente teve seu filho tão esperado, mas sua jornada ainda não estava completa. O desejo por mais filhos ainda estava dentro dela, e essa vontade a levou à sua última grande provação, o nascimento de Benjamim e sua morte prematura. Deus nos dá bênçãos, mas isso não significa que nunca enfrentaremos desafios. Por isso que nossa identidade não pode estar apenas naquilo que conquistamos, mas em quem Deus é para nós. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Raquel nos ensina que Deus responde orações, mas no tempo certo. Ele age quando a hora é perfeita, e seu plano é sempre maior do que o que pedimos. Se você está esperando algo de Deus, confie que Ele está trabalhando nos bastidores. O que Ele preparou para você pode ser maior do que você imagina. A tradição judaica enxerga Raquel como uma mãe intercessora de Israel. Seu nome está profundamente ligado ao sofrimento, à compaixão e à esperança do povo judeu. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Jeremias 31:15. Este versículo, escrito séculos depois da morte de Raquel, simboliza o exílio das tribos do norte de Israel, que descendiam de José e Benjamim. Os rabinos interpretam essa passagem como um indicativo de que Raquel chora pelos seus descendentes, que foram levados cativos e espalhados entre as nações. O Midrash, comentários rabínicos sobre a Torá, afirma que Deus lembrou do sofrimento de Raquel ao ceder sua posição de esposa favorita para sua irmã Lia, e por causa dessa atitude, ele prometeu trazer Israel de volta do exílio. Essa promessa de restauração aparece nos versículos seguintes de Jeremias.
Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Jeremias 31, versículo 16. Essa profecia se cumpriu parcialmente quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, mas muitos estudiosos cristãos também veem um paralelo com a restauração final de Israel e a vinda do Messias. No Novo Testamento, Mateus faz referência a Jeremias 31:15 para descrever o massacre dos inocentes por Herodes, quando ele mandou matar os bebês em Belém para tentar eliminar Jesus. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Mateus 2:18. Essa conexão feita por Mateus reforça a imagem de Raquel como uma mãe chorando por seus filhos, simbolizando todas as mães de Israel que sofreram ao longo da história. Com este estudo, aprendemos que Raquel não foi apenas uma esposa amada por Jacó. Ela se tornou um símbolo de esperança, intercessão e restauração para todo o povo de Israel. Sua vida e morte nos ensinam que Deus vê nossa dor e pode transformá-la em um propósito eterno. Se você está enfrentando um momento difícil, lembre-se de Raquel. Deus ouve o seu clamor e tem um plano maior para a sua vida. E embora Raquel já tivesse falecido quando José, seu filho, foi vendido como escravo ao Egito, seu nome e sua dor são símbolos do sofrimento das mães de Israel. Seu lamento profético em Jeremias e Mateus pode ser relacionado, de forma figurativa, à história de José, que foi dado como morto, mas depois foi restaurado por Deus. Raquel sofreu, mas seus filhos tiveram papéis fundamentais na história de Israel. José, que parecia perdido, se tornou o salvador de sua família, e Benjamim deu origem a uma das tribos mais importantes. Se essa palavra falou ao seu coração, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com outras mulheres que precisam dessa mensagem. O que mais te impressionou na história de Raquel? Me conte aqui nos comentários. Vou amar saber. Durante 31 dias, estamos estudando a história de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa vida. Então, já deixa seu like e vem comigo nessa jornada. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo episódio.